Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer uma fila utilizando o Redis e isso vai ser muito melhor para você para trabalhar com recebimento de dados no N8N, para você não perder dados, ou imagina que dá algum problema na API, tanto do Google, aqui que eu estou utilizando o Google Sheets, mas poderia ser uma outra API ou um banco de dados, e aí ele trava ali 30, 40 workflows, você perde isso, e aí você tem que startar isso manualmente. Então isso não é legal. Do ponto de vista do funcionamento, esse workflow ele funciona. Então esse webhooking ele está conectado a um site WordPress com Elementor num formulário e a pessoa envia, ele recebe aqui o webhook. Aqui eu só estou fazendo um tratamento de dados e depois ele insere na minha planilha. Então muitos provavelmente criam assim, um node é o webhook e o outro node é a planilha. Faz só dois nodes ali. Só que isso aqui está errado por vários motivos, porque aí você não tem uma automação. Imagina que isso aqui dá problema e aí você tem que restartar manualmente, fica aquele sequência de execuções em vermelho. Então aqui eu já tenho essa planilha, ó, que é onde vai receber os dados. Então do ponto de vista funcional, eu tenho aqui os dados que eu recebi aqui ó, no formulário do Elementor. Então ele vem aqui com esse body, com os meus dados de nome, e-mail, mensagem, o form ID e o form name. Só que, né, vou clicar aqui, ó, vou executar e pronto, ele já adicionou para mim, ó. Então aqui os dados estão aqui em cima. Então do ponto de vista funcional, o meu workflow, ele está fazendo o seu trabalho. Ele está recebendo os dados e está salvando na planilha. Mas se desse algum tipo de problema aqui, o que ia acontecer? Não ia salvar na planilha, eu ia ter que restartar isso manualmente. Então isso não é automação. Então se é automação você tem que mexer manualmente sempre que dá algum tipo de problema, não é automação. Então a gente vai fazer aqui de uma maneira que vai facilitar muito a sua vida. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, eu vou até apagar isso aqui, vou dar um delete. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir em dois workflows. Eu vou fazer tudo na mesma tela, mas eu aconselho que você faça dois workflows separados. Então aqui eu vou tirar aonde eu vou receber os dados. Então eu vou criar um workflow de entrada e o outro workflow de saída. O outro workflow ele vai ser para adicionar os dados e conectar a minha API. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu recebo um dado aqui pelo workflow, eu venho e faço um tratamento aqui dos campos. Então eu tenho aqui ó, todo o meu mapeamento, mas eu não vou salvar diretamente na minha planilha. Eu vou salvar no meu Redis que está rodando localmente na minha VPS. Então ele é muito rápido. Ele roda muito mais rápido do que a API do Google. Então, por exemplo, se eu vier aqui ó, e clicar aqui para executar e salvar, você vê que ele demora um pouquinho. Se eu vier aqui na parte de cima, ó, ele demorou 2025 milissegundos, que são equivalentes a 2 segundos. Se eu rodar o meu Redis, você vai ver que vai ser muito mais rápido. Então eu vou vir aqui, ó, vou salvar no meu Redis, vou usar o Node 7, ó, a operação 7, lembrando que você tem que ter o Redis já salvo. Eu tenho vídeo aqui no canal, então dá uma olhada lá. Então eu já tenho o meu Redis configurado aqui na minha máquina, e aqui dentro do meu Redis eu posso criar uma chave. Eu vou colocar aqui um prefixo de teste, só porque realmente é um teste, para eu saber que depois eu posso deletar. Mas eu vou criar um prefixo aqui, que é a minha fila do formulário, por exemplo, formulário Elementor. Então você vai colocar algum identificador para que você consiga agrupar. Depois disso eu preciso colocar um ID único. E aqui a gente pode usar o e-mail mesmo. Ó. Então ele vai ficar desse jeito aqui. Ó. Vai ficar teste, fila formulário Elementor e vai colocar aqui o meu e-mail. Então essa aqui é a minha chave única para esses dados aqui. Eu vou arrastar um qualquer aqui, ó, só para eu apagar. E eu vou deixar assim, ó, o JSON, que ele vai trazer aqui todo o JSON, aqui todo o JSON da minha requisição. Porém, ele está como objeto e o Redis ele não trabalha com JSON em objeto. A gente precisa converter, então eu vou usar o toJSON string e ele converteu para string para mim. Inclusive, eu vou até trocar aqui para deixar como string, tá? O Redis ele não trabalha com JSON, então você pega o JSON, converte em string, depois que você precisa desse dado, você obtém ele como string e converte como JSON. A gente vai fazer isso daqui no vídeo, então fica até o final. Então eu coloquei aqui, vou dar um executar, e ele traz aqui ó, exatamente a mesma coisa que eu tenho de um lado, aqui no outro lado também. Então, como que a gente sabe se a gente salvou? Vamos executar aqui mais um teste, e vou mudar aqui o nome,
Vou mudar agora o nome aqui para Bruno e vou mudar também o meu e-mail para Bruno, para a gente ter 2 registros pelo menos. Vou clicar aqui em salvar e vou executar novamente. Pronto, executou. Como que eu sei que ele está no Redis? Eu vou vir aqui, ó, usar o trigger manual, vou pegar o meu Redis e vou usar a opção de get. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse dado aqui. Na verdade, eu já vou utilizar aqui em operação esse de case, que são as chaves. Vai ficar até melhor. Então, eu vou colocar aqui e vou colocar assim para ele trazer tudo. Vou desativar os valores e vou clicar para executar aqui, ó. Pronto. Então, você vê que agora eu já tenho 2 chaves adicionadas, ó. Então, eu tenho aqui essa chave do user e aqui do Bruno, e todas elas estão no mesmo grupo. Por quê? Porque aí eu posso usar isso daqui, ó. Então, tudo que for com esse prefixo e o restante aqui não me importa, traga ele para mim. Então, qual que é o próximo passo? Aqui você faria 2 workflows. Aqui, em vez do Node Trigger manual, você colocaria um cron, e aí a cada 5 minutos ele verificaria se tem dados no seu Redis. Se tiver, por exemplo, 10 leads, vai lá e atualiza a planilha. Tem mais 5, atualiza a planilha. Então você não precisa atualizar em tempo real. Você pode colocar a cada 1 segundo, a cada 5 segundos, 10 segundos, e ele vai executando. Então esse Node aqui, ó, se eu executar aqui novamente, ó, se eu vier no meu Redis, você vai ver a diferença aqui, ó, absurda. Ele tá rodando, ó, em 7 milissegundos. Lembra que a gente viu que o Node, a API do Google Sheets, rodou em 2 segundos, 2000 milissegundos. Aqui foi em 7 milissegundos. Então é uma diferença absurda. Então você vê que aqui você consegue aguentar muito mais requisição. Então imagina uma campanha que está rodando recebendo 1000 requisições por segundo. Aqui vai rodar muito mais rápido do que você mandar diretamente para a planilha. E depois você cria um cron ali, um workflow, que vai ali nutrindo a planilha de 5 segundos ou o tempo que você quiser. Então aqui nesse caso a gente já nutriu aqui certinho. Aqui se eu rodar vai ter 2 também, mesmo eu tendo rodado de novo, porque a chave é a mesma, ó. Posso rodar quantas vezes eu quiser, que aqui vai continuar 2, porque a chave é a mesma, só vai atualizar o valor para mim. Então o que eu vou fazer? Esse meu workflow, vamos aqui imaginar que é um cron, então a gente colocou aqui esse aqui, ó, que é o schedule. Então você vai configurar aqui o schedule no lugar do manual, e ele vai trazer aqui as chaves para você. Depois disso, você vai vir aqui e vai executar um node split. Vou arrastar aqui a chave aqui para dentro, ele vai dividir para mim. O próximo vai ser aqui o Redis. Então eu vou trocar só aqui a operação para get, vou trocar aqui para data e vou colocar essa chave aqui, ó. Posso até trocar aqui como string e pronto. Então ele trouxe aqui, ó, cada um para mim, ó, separadamente. Só que ele está trazendo num formato esquisito porque ele é uma string. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o node edit, vou trocar aqui para JSON, vou apagar isso aqui que está aqui dentro, vou simplesmente copiar aqui para cá para dentro e vou dar um executar. Pronto, veja que ele já trouxe aqui no formato JSON para mim bonitinho, então ele está certinho como a gente precisa agora. E depois disso, sim, aí você vem aqui e conecta a sua planilha. Vou até apagar aqui para a gente poder visualizar. Aí você vem e executa, e aí ele vai subir esses dados para sua planilha. Veio e pronto. Então imagina que você tem um workflow que vai sempre receber dados, a função dele é receber e guardar no Redis, pronto. O Redis ele roda na memória, por isso que ele é muito rápido, e depois um cron ali bem tranquilo que vai pegando ali, tem 20 leads, tem 100 leads, 1000 leads, ele vai mandar para você sem problema nenhum. Mas aí você ainda tem que adicionar mais uma coisa. Então, por exemplo, se eu rodar isso aqui de novo, ele vai puxar, vai adicionar para mim, e agora ele adicionou em duplicidade. Então a gente não quer isso, a gente quer que quando ele adiciona, ele remova da fila. Então o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui agora e vou dar um redis. A gente vai utilizar aqui, em vez do pop, a gente vai utilizar o delete, tá? O pop, ele é para listas, quando você vai trabalhar com lista. Não é o nosso caso aqui, a gente está trabalhando com as chaves, com string. Então aqui você vem no delete e você vai vir aqui, você tem que adicionar o valor da chave. Então qual que é o valor da chave? Você vai vir aqui, copia aqui a chave e ele vai adicionar. Então no primeiro o valor é esse user e depois aqui
a gente tem a outra chave, tá? Aqui ele vai funcionar certinho. Então vamos fazer um teste, vou pegar aqui, ó, vou rodar, cliquei em rodar, ele vai atualizar a planilha para mim, e aqui ele passou pelo Note Delete. Vamos ver se aqui ele atualizou. Beleza, tem 2 registros, vamos rodar de novo, pronto. Por que que ele parou? Ele parou aqui no meio do caminho, porque não temos nada, tá? Então aqui, ó, a nossa chave tá vazia. Se eu adicionasse aqui de novo, vou rodar aqui, agora sim, ele vai lá na planilha e adiciona. Na próxima vez que o Chrome rodar, ó, ele não vai adicionar nada. Posso rodar quantas vezes eu quiser, porque não tem mais nada ali na minha lista, tá? No meu cache. Então você vê que ele adicionou aqui o user para mim, adicionou o Bruno aqui, tudo certinho. Beleza, então se eu vier aqui, ó, vamos alterar, fazer mais um teste. Vou colocar assim, ó, João. Vamos colocar o e-mail do João e vou clicar aqui em salvar. Vou clicar em executar e vou rodar aqui agora a minha automação. Pronto, ele veio e salvou. Então você vê que aqui eu vou salvar no meu Redis e depois eu vou fazer um split, salvar na planilha e deletar da minha fila. Então essa daqui é a melhor maneira para você fazer, sempre que você for fazer uma integração com o webhook, crie filas, porque isso vai ali te salvar de muitos problemas. Primeiro, rate limit de API. Então nesse caso, se a API tiver um rate limit, você pode fazer até mesmo um node limit, um filtro. Então, por exemplo, você pode vir aqui, ó. Então você usa esse node filtro e aí você pode filtrar. Ou até mesmo o node limit. Então esse node aqui, ó, você coloca aqui para ele passar 1 por vez, 10 por vez, e aí vai fazendo. Então se tiver 100, ele vai passar 10 por vez, vai executar, depois passa mais 10 e assim por diante. Então você consegue ter muito mais controle dos seus dados e você não perde os dados que você está recebendo por webhook, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.